100,9. Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta com o nosso Marco Zero no rádio, na internet. Você que navega pelas ondas, da internet, www.portalradioclube.com.br, no velho e bom radinho 100.9 FM, e também para você que está nos mirando, nos assistindo na página do H2Foz e também está na página da Rádio Clube. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou fazer uma entrevista com o Paulo Bogler, porque aconteceu uma coisa muito importante essa semana. Te acalma, Paulinho. Te acalma, Paulinho. Nada grave, tá tremendo aí. Mas foi eu vou falar uma linguagem talvez leiga, mas uma certificação que vocês do H2Foz obtiveram do Google. Isso. Então daqui a pouquinho você vai explicar um pouquinho melhor para a gente o que se trata, esse mérito conquistado pelo H2Foz. Mas por hora a gente segue a trova por aqui com o nosso Marco Zero, trazendo informações, bate-papo e muita variedade nesta manhã. É isso aí, Moacir. E agora, dentro dessa pegada cultural que a gente tem, nessa etapa do programa, nós abrimos o espaço para o No Catálogo, um quadro cultural permanente aqui do nosso programa, conduzido pela Gabriela Zempuski, jornalista, que vai falar hoje sobre um filmaço que quebrou as expectativas. Assustando o tio Moa. Sim, ela mantém a pegada, já adianto, de um tema aí que é muito tratado por ela, mas eu acho que esse é mais ameno. Mas é que um filme que superou em muito assim, aquilo que estava previsto, ele surpreendeu lá desde 2015, quando ele foi lançado, que é um filme de terror, A Bruxa. Vamos para a resenha da Gabriela Zempuski no catálogo do Marco Zero desse sábado. Faz um tempo que eu não falava sobre terror e hoje eu decidi escolher um polêmico. Porque assim, quem assistiu ou ama ou odeia, não existe meio termo. Esse filme é de 2016, o nome dele é A Bruxa e ele está disponível tanto na Netflix como no Amazon Prime. Vamos para a história. Em 1630, uma família puritana foi expulsa da vila onde morava. Eles conseguiram encontrar um espaço para se instalarem perto da floresta e meses depois já tinham erguido uma casa, já tinham construído uma fazenda no terreno onde encontraram e também deram à luz ao 5º filho. Um dia desses, a Thomasin, a filha mais velha, precisou cuidar da criança e estava brincando com ele para distrair ele e tudo mais. Foi ela fechar o olho que o bebê desapareceu. Ela viu alguma coisa correndo em direção à floresta e saiu correndo atrás, foi procurar, mas infelizmente eles nunca conseguiram encontrar esse bebê. Como era Thomasin que estava com o bebê quando esse acidente aconteceu, a mãe culpa muito a filha por tudo e mesmo pelas coisas das quais ela é inocente. A filha começou a ser vista como mais uma boca para alimentar, até porque o dinheiro é pouco, tudo que eles plantaram apodreceu, eles não conseguem ter uma boa caça e nesse contexto tudo aponta para que a Thomasin seja vista como uma bruxa. Esse filme causou muita polêmica quando foi lançado justamente porque fugia à regra dos filmes de terror que estavam sendo lançados. Até porque o mundo estava acostumado com um tipo de terror no estilo Invocação do Mal. Só que daí chegou A Bruxa, que é um filme um pouco mais lento, mais calmo, mais tranquilo, entre aspas, porque não tem tantas cenas de susto. E assim como Midsommar, A Bruxa não tem como objetivo chocar pelo susto, mas sim chocar pelo desconforto. E tudo contribui para isso. A fotografia pesada, os takes longos, a trilha sonora que é de arrepiar, tudo vai te deixar desconfortável. E falando na ambientação, os detalhes que foram colocados nesse filme são muito interessantes, porque foi feita uma pesquisa extensa sobre o modo de vida no século XVII na Nova Inglaterra, uma colônia da Inglaterra nos Estados Unidos. A gente consegue ver que o inglês é bem arcaico, tanto que eles usam pronomes que hoje em dia não são mais usados e também existem muitas frases bíblicas que são usadas cotidianamente. Um outro detalhe bem interessante está logo no começo do filme, no pôster, porque na época que o filme se passa, em 1630, a letra W não existia ainda. Então, witch
Witch de bruxa está escrito com 2 Vs ao invés de um W. Eu achei esse detalhe muito legal, muito inteligente. Isso sem contar as claras referências de contos de fadas. Em uma sequência do enredo, a gente consegue ver João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e Branca de Neve assim em sequência. Inclusive, a parte da Branca de Neve é muito interessante, porque o filme inteiro tem sempre a questão da bruxa que serve ao diabo e o diabo que seduz as pessoas para o pecado. E, biblicamente, a maçã é muito representada como uma representação do pecado. Então, quando a gente vê os membros da família com uma maçã, a gente sabe que ele foi corrompido pelo pecado. Esse é o filme perfeito para aqueles que gostam de assistir alguma coisa e ficar pensando sobre ela por horas, ou do tipo de pessoa que gosta de assistir alguma coisa para se entreter, mas ao mesmo tempo ver que existem um monte de coisas por trás do que está na superfície. Essa é a minha recomendação de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo no catálogo. Eu não sei o que a Gabi tem comigo, eu tenho medo desses filmes aí, de bruxa e coisa, né? E ela vem com essas dicas, mas é bom, o Paulinho me confidenciou aqui que já acompanhou. Na verdade não é um filme, né, Paulinho? É uma série, né? Mas que assusta o tio Moa. Mas assim, se por um lado assusta, por outro é uma grande produção, né? Não, os investimentos que esses diretores, esses produtores fazem nessa linguagem, para quem gosta desse tipo de linguagem, é bastante interessante, bastante contundente. Então tá aí, Moa, essa resenha trazida hoje pela Gabriela Zempus, que falou desse filme de terror aí, A Bruxa. Para quem quiser conferir, é só buscar lá nos canais de streaming, né, à disposição, e quem gosta do gênero, fica o convite para curtir essa produção. É contigo, moça. Como diria aquele antigo locutor, indubitavelmente a produção é boa, mas que assusta, assusta. 11h51, nosso Marco Zero com você. E a gente vai em frente, né? Nosso último bloco sempre falando aí de cultura, música, literatura, mas também, né, da prestação de trabalhos que envolvem a nossa comunidade. E quando você fala comunidade, você envolve a todos. A diversidade tem que estar presente na comunidade e essa é a pauta desse nosso bate-papo de agora às 11h51, não é isso? Falou tudo, Moacir. Diversidade, essa palavra que não deve ser só uma palavra, deve ser um comportamento, deve ser um tratamento de todos, né, que vivem em comunidade, como você mencionou, e fazendo o seu papel aí, o espaço cultural A Casa, que é um espaço também de resistência cultural, de arte, de natureza, pautou para essa semana, para hoje especificamente, uma atividade nesse sentido, porque o mês de junho também se celebra, ou mais do que se celebra, se marca, né, para a reflexão, para o debate de toda a sociedade, como o mês do orgulho LGBTQIAPN+, né? Então, a casa, junto com os seus parceiros, seus realizadores, apresentam a Mostra da Diversidade. E quem vai trazer para nós todas as novidades, as informações sobre esse evento e também fazer um convite para que todas as pessoas possam participar desse evento é a Adriana Sabogal. Se eu falei errado o nome dela, ela vai me corrigir agora. Ela que é cantora lírica e uma das responsáveis por essa importante e necessária programação. Bom dia, Adriana, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de compartilhar com vocês o que está rolando na casa. E falou certo o meu nome. Ah, muito bem. A gente que agradece a sua participação, agradece o convite, é muito bom tê-la aqui. E eu já te pergunto, qual que é a proposta da Mostra da Diversidade aí, Adriana? A gente está, como você bem falou, num espaço que a gente pensa como um espaço de resistência, de acolhimento, e a gente está fazendo um evento que vem muito desculpa, veio com um projeto que começou em março com o Dia da Mulher. A gente teve uma parceria com a ONG Casa de Malu, que é uma fundação que acolhe pessoas LGBTs, trans, em situação de vulnerabilidade. Elas participaram no Dia da Mulher e isso a gente
ficou muito orgulhoso, ficou muito feliz de que elas tivessem participado, porque era o primeiro Dia da Mulher que as lideranças trans tinham sido convidadas a participar junto. E foi uma coisa tão básica que a gente falou, mas como é que pode, sabe? Uma coisa que a gente fala é tão simples de a gente considerar, mas não está acontecendo. Então a gente sentiu a responsabilidade de fazer acontecer. E bom, o evento que temos agora a partir das 6 da tarde, que é a Mostra da Diversidade, eu vou ler um pouco. Fique à vontade. A gente vai contar com o apoio da União de Negros e Negras pela Igualdade de Foz do Iguaçu, a Rede de Encontros pela Diversidade, o Comitê de Gênero e Diversidade da UNILA e a ONG Casa da Malu. Vamos ter, a partir das 19 horas, a exposição de um filme da Stephanie Fernanda, de Periférico, com Meu Corpo é Político. A exposição do filme vai ser de graça, com entrada franca. E depois vai ter o baile Magia Negra, com uma entrada de R$10. E a gente vai também ter a participação da cantora Kessia, de Transnejo, e ela, junto com o baile Magia Negra, vão ter uma entrada de R$10 no ingresso. E, obviamente, como a casa também sente a necessidade de ter essa responsabilidade social, pessoas trans, pretas, estudantes e povos originários tem meia entrada, então é R$5. Ô, Adriana, então, assim, dividindo a sessão de cinema, a exibição do filme, ou dos filmes, dos dois filmes, ela é gratuita e após a projeção dos filmes vai ter o debate com a Stephanie Fernandes. Isso? Exatamente. Né? Aí tem o debate junto a toda essa galera, entre as instituições que você mencionou, também a Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Foz do Iguaçu, participa. Tô certo? Sim, o vozeiro da comissão não vai conseguir participar, mas eles são parceiros da casa. Parceiros, ou seja, é um grande movimento aí para tratar desse tema necessário. Sim, e a gente pensa muito nisso, em articular o movimento artístico de produto cultural e também de comunidade, não só entre nós LGBTs, mas também aliados, que eu acho o mais importante. E qual a importância da arte, da produção artística, das expressões artísticas e culturais para promover a diversidade? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que a arte é o meio que a gente consegue se conscientizar, extravasar e talvez refletir de uma maneira menos personalizada. As dores a gente consegue enxergá-las de um plano um pouco mais distante, mas também a gente consegue chamar a consciência, a gente consegue chamar a ação. E eu acho que artista é uma raça que tem uma sensibilidade muito grande. E se a gente não articula essa sensibilidade com a empatia por outros movimentos, por isso eu acho também importante a gente não só fazer no mês da diversidade coisas para LGBTs, mas também para pretos e povos originários, porque são movimentos que não caminham sozinhos. Um não pode andar para frente se o outro ficar para trás. Então a gente sente que isso tem que ser a pauta da nossa vida, não só para o mês de junho, senão ações diárias, por pequenas que sejam, educação, educar os outros, ter aquele trabalhinho de formiguinha, sabe? E a universidade tem um papel importante, ser a fomentadora desse debate, dessas ações? Nossa, muito, muito. Na pandemia a gente ficou com muito medo, porque estava acontecendo debates muito legais, sempre nas datas mais importantes para a comunidade. Teve bater papo sobre lesbocídio, sobre visibilidade lésbica, sobre visibilidade trans. E sempre eu tenho o privilégio de ter no prédio da Faculdade de Música o Centro de Diversidade e Gênero.
Então a gente bate uns papos muito legais e não é só sobre o conhecimento, mas também a criação da comunidade acadêmica, de a gente criar uma rede de apoio, uma rede que a gente se acompanha, porque como a Unila recebe pessoas tão diversas, que vêm de tantos países diferentes, a gente tem pessoas que vêm de situações vulneráveis muito diferentes, mas que a gente também se identifica com isso. Ser estudante, estar sem grana, passar perrengue, tudo isso somado a questões de diversidade, de ser racializado, é tudo uma questão de se expor a novos discursos e a novas maneiras de ver o mundo, de habitar e de ser. Então, a Unila, para mim, foi um abrir de portas na minha cabeça que eu acho que em nenhum outro lugar eu teria tido uma experiência tão enriquecedora. E abrindo ou rompendo os muros da universidade agora, Foz do Iguaçu, como que você vê as políticas públicas para a diversidade na nossa cidade? O que falta fazer? Como é que é o nível de tolerância da nossa população, nós iguaçuenses, em relação à diversidade na sua interpretação pessoal, Adriana? Então, eu venho da Colômbia, eu venho de uma cidade muito grande, onde as pessoas são muito mais liberais, mas ao mesmo tempo o meu país não tem criminalizado a homofobia, por exemplo. E eu vejo que ainda tem coisas muito semelhantes a quando eu cheguei aqui em Foz. E eu sinto que talvez a presença da Unila e a presença de pessoas que simpatizam com a nossa visão, a nossa maneira de agir, tem facilitado encontros muito lindos e que estimulam o pensamento crítico, estimulam falas que têm que ser faladas, por doloridas que sejam, que tem que ser trazido um holofote para elas. Nesse sentido, eu sinto que Foz ainda é uma cidade muito nova, mas ela tem um avanço que está caminhando muito, muito rápido. Obviamente, eu não vou falar que tá tudo ok, e que então vamos sentir-nos orgulhosos e encostar a bunda na cadeira, mas de a gente também comemorar essas pequenas vitórias, de a gente ver que tá, por exemplo, a Bruna com a Casa de Malu, ela tá avançando, você vê como ela é uma pessoa politizada, como ela fala e como ela também traz muitas pessoas em torno dela para se acolher, para se acompanhar, para a gente ter uma comunidade cada vez maior, cada vez mais conscientizada, que tenha os discursos que as pessoas parem para ouvir. Eu acho que Foz é uma cidade que está abrindo esses holofotes. E a gente está tentando e lutando cada vez mais para abrir isso. Certamente a universidade, e com aquele corpo que é o mais dinâmico de uma universidade, que são os estudantes, tem contribuído muito para esse processo aí. A gente agradece muito como cidadão, eu falo isso, né? Falo por mim, isso é muito importante a gente reconhecer e validar sempre. Adriana, nosso tempo é curto, a gente te parabeniza aí por participar desse processo, dessa construção, dentro das vitórias aí que você numerou, essa programação certamente é uma delas, e a gente deixa o microfone aberto para você convidar, reforçar o endereço, o local dessa projeção de hoje, esse debate seguido do baile da magia negra, logo depois da projeção, né? Ou seja, são 2 sessões de cinema, são 2 filmes com debate e depois o baile para se confraternizar. Sim. Bom, como você bem falou, a Mostra da Diversidade vai ser em A Casa. Fica na Vila Carimã, na Rua Indianópolis, 1835. Tem acesso da linha 120, 105 de ônibus, que dá para pegar no terminal. E vai ser publicado no Instagram
@casafoz. Se a gente vai conseguir daqui a umas horas ônibus para sair da Vila C, porque a gente também sabe que a questão da acessibilidade em termos de mobilidade e transporte público é complexa, mas se você vai sair tarde na noite de uma festa, é bom também já ter a carona garantida. Certo, então daqui a pouco Sim. vai Instagram ser Casa possível Fãs. verificar lá no Instagram a questão do transporte da Vila C, né? Isso. Mas as outras 2 linhas estão garantidas ali na Vila Carimã, passa Sim. pertinho da casa, é Isso. fácil de chegar. Ou encoraja um amigo Uber para ficar ali nas redondezas, que aí todo mundo se apoia. Ele faz um O trampinho importante e a gente... é comparecer. Sim, não deixe de comparecer. A gente quer muito, muito, muito ver todo mundo lá participando, ver caras novas, caras conhecidas. Vai ser muito lindo. Legal. Adriana Sabogal, colombiana, iguaçuense agora por um tempo, estudante de música da Unila, cantora lírica e uma das responsáveis por essa programação referente aí ao mês da diversidade. Parabéns, Adriana. Volte sempre. Muito obrigado. Prazer em conhecê-la. Obrigada pelo convite, ótimo trabalho para vocês e obrigada por abrir esse espaço para nós. Igualmente. Bom dia. É contigo, Moacir. Muito bem, bom trabalho aí, pessoal, que vai curtir hoje à noite esse programa aí com o pessoal da casa. Tá aí a Mostra da Diversidade neste dia 25 de junho.